todas as aulas, tá? Onde eu estou com penteado bonito, eu coloco lá no Google Sala de Aula. Se eu não aparecer bonito na aula, pode ter certeza que essa aula não vai para o Google Sala de Aula, tá? Se eu ficar bem na foto, a aula vai para o Google Sala de Aula. Se eu não ficar, aí eu não coloco no Google Sala de Aula. Só que não, né? Outra coisa, também é porque minha câmera aqui ela não está muito boa, então eu não me importo com esse negócio, não. O problema é da câmera. Fica às vezes até careca com essa câmera. Então, vamos lá. Nós estávamos estudando trabalho de uma força. Exatamente. Quem quiser revisar, vai lá no Google Sala de Aula, entra no nosso canal, curte, compartilha. Aí você pode rever o nosso capítulo anterior, que é a aula passada sobre a introdução de trabalho de uma força. Tá? No trabalho de uma força, você vai calcular a força vezes o deslocamento. Mas não é justo que uma pessoa que começa a trabalhar e vai colocando pouca força, aí no final do expediente, quando ela vê o chefe chegando, ela está com força total, e aí ela vai ganhar o mesmo dinheiro que uma pessoa que está o tempo todo empolgado, trabalhando muito, tá? Então, para acabar com essa injustiça, inventaram o trabalho de uma força variável. Para se calcular o trabalho de uma força variável, tá? Ao invés de você multiplicar a força vezes o deslocamento, você vai ver o gráfico, você vai analisar o gráfico e vocês que estão aí em casa, me digam que figura é essa aqui desse gráfico? Que figura é essa daqui? Quadrado, retângulo, trapézio. Que figura é essa daqui do gráfico? Ela representa que figura na geometria, na matemática? Tá? Essa figura aqui completa, ela é um retângulo. Tá? Completa. A figura completa é um retângulo. Só que a força começa aqui, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. A área do retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo é base vezes altura. Quando eu precisar calcular o trabalho de uma força variável, eu vou olhar para o gráfico, vou verificar qual é a figura que ele se parece, e quando eu verificar a figura que ele se parece, eu vou calcular a área dessa figura. E isso quando for trabalho de uma força variável. Tá? Agora, nesse caso aqui, como é um retângulo cortado ao meio, essa parte pintada corresponde a um triângulo. Então, se essa parte pintada corresponde a um triângulo, você sabendo que a área do triângulo, do retângulo, desculpa, a área do retângulo é base vezes altura, então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. O trabalho aqui para essa força correspondente a essa área, que é uma figura, vai ser igual à área da figura pintada. Essa figura pintada, para quem não conseguiu perceber, ela corresponde a um triângulo. E a área do triângulo, tá? É base vezes altura dividida por 2. Tudo bem? Tá ok aí? Posso continuar? Tá? Mas a área pintada de amarelo, você pode perceber que ela está cortada ao meio de um retângulo. Então, se ela está cortada ao meio de um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do triângulo é base vezes altura, dividida em dois pedaços. Um retângulo, ele pode ser considerado um triângulo dividido em dois pedaços. Ok, 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 ok.
Bora lá, quem que tá por aqui? Pode me dizer ok para poder prosseguir? Opa, então, com certeza, com certeza, com certeza. Tá, então, para variar, vamos aqui para um exemplo. De novo a menininha, e nós temos aí a leitura do exemplo. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força que atua sobre um corpo paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido. Qual é o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de 2 a 6 metros? Então, o corpo vai aqui de 2 até 6 metros. 6 metros é bem por aqui assim. Tchan, tchan, tchan. Pronto. De 2 a 6 metros. Olha aí, ó. Vai de 2 até 6 metros. Gente, que figura é essa daqui que está representada aqui no gráfico? Bora lá. Essa figura aqui completa, que figura é ela? Ou quais figuras nós temos aqui? Bora, Adriele, bom dia. Ana Caroline, bom dia. Ana Lívia, bom dia. E tem Ana. Carol, Lívia, Vitória, bom dia. A Islana, ó, Ana. A Islana, bom dia. Carlos Eduardo, Clara, Graziele já participou aqui hoje. Guilherme, bom dia. Joseane, bom dia. Larissa, Eduardinha Pires, Maria Vitória, bom dia. Matheus, bom dia. Rafael, bom dia. Maria Vitória de novo, a outra Maria Vitória. Ítalo, bom dia. Tá. Que figura vocês estão vendo aqui pintada nessa área desse gráfico aqui? Qual ou quais figuras você pode visualizar nessa área desse gráfico? Qual ou quais figuras você pode visualizar nessa área? Bora, Guilherme. O que é que você está enxergando aqui na tela? Olha aí, ó. Pronto. A dica, tá? Que figura é essa daí, gente? Alguém sabe que figura é essa daí? O nome dessa figura, gente, olha só. A dica, maior. Aliás, aqui vai ser a altura. Opa, aqui é maior, aqui é menor. Ainda bem. Exatamente. Então, base maior, base menor e altura. Base menor, base maior e altura, ó. É um trapézio. Exatamente. Ele é um trapézio. Então, a área do trapézio já é bom vocês saberem, tá? Que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior aqui, ó, é 12. Tá aqui, ó, daqui para cá é 12. A base menor tá aqui, 4. E a altura vai ser entre 2 e 6, que também vai dar. Então, bora lá. Base menor 12. Base maior 4. A altura entre 2 e 6 também dá 4. Dividido por 2. Então, 12 mais 4, 16. Vezes 4, 64. 64 dividido por 2, 32. Então, para calcular o trabalho dessa força, quando vir um gráfico, vocês têm que saber. Basicamente, você tem que saber a área do quadrado não precisa, porque aí vai ser força constante. Mas a área de um retângulo, a área de um triângulo e a área de um trapézio. A área de um retângulo é base vezes altura.
A área de um triângulo é base vezes a altura dividida por 2. E a área do trapézio é base vezes a altura, base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. Isso é bom porque você já treina a tua matemática. Pronto. Esse conteúdo vocês viram em força e agora vocês vão ver em trabalho. Tá? O que acontece? Quando eu tenho um trabalho da força-peso e esse objeto está subindo, olha só, o objeto está subindo, a força-peso ela está descendo. Então, esse trabalho vai ser negativo. Mas quando o objeto está descendo, ele está a favor da trajetória do peso, porque o peso depende da ação da gravidade, a ação da gravidade atua indo para baixo. Então, se atua indo para baixo, ele está a favor da trajetória. Então, o trabalho da força-peso, quando está sendo considerada a descida, vai ser um trabalho positivo. E quando eu estou subindo, tá? Quando eu estou subindo, o trabalho da força-peso vai ser considerado uma ação negativa. Tá entendido? Quando é que o trabalho da força-peso é positivo? Quando é que o trabalho da força-peso é negativo? Eduardo, Ana, Aislana, Adriele, Carlos Eduardo, Clara, Graziele, Guilherme, Larissa. Tá entendido quando o trabalho da força-peso é positivo e quando o trabalho da força-peso é negativo? Vixe Maria, vocês botaram o nome de vocês aqui porque até agora não entendeu. Vamos lá. O peso, como nós estudamos no capítulo anterior, ele é uma força que depende da gravidade. Viu, Graziele? Se ele é uma força que depende da gravidade, a gravidade está puxando os corpos para baixo. A gravidade está puxando os corpos para baixo. Então, todos os corpos que estiverem a favor da gravidade, o peso vai ser positivo. Agora, todos os corpos que estiverem contra a gravidade, tipo indo para cima, então vai ser um peso negativo, tá? Porque está indo no sentido contrário à trajetória natural. A trajetória natural do peso, a trajetória natural da gravidade é uma trajetória indo para o centro da Terra, descendo. E o contrário, tá? Que é correspondente a ser negativo, é indo para cima, porque está indo no sentido contrário à trajetória da gravidade, que naturalmente vai para baixo. Tá entendido agora? Ótimo, 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 ótimo. Agora eu quero só que vocês entendam. Tá? Entendam o seguinte. Trabalho da força-peso, ele é peso vezes altura. Trabalho da força-peso é peso vezes altura. Então, depende da massa, da gravidade e da altura. O trabalho da força-peso só depende desses três valores: do trabalho, da gravidade e da altura. Trabalho da força-peso, trabalho da força-peso só depende da massa, da gravidade e da altura. Pronto, o trabalho da força-peso só depende disso aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu acabei de dizer algo. Tá? Trabalho da força-peso só depende da massa, da gravidade e da altura. Eu tenho um objeto que ele cai aqui, no ponto 1. Só depende da massa, da gravidade e da altura. O trabalho da força-peso aqui só vai depender dessas três informações. Aí uma pessoa chuta uma bola lá em cima do morro e essa bola vem parar aqui no ponto 2. Pergunta:
esse trabalho da força-peso, que só depende da massa, da gravidade e da altura, ele é o mesmo de cair no ponto 1 e no ponto 2? Olha só a pergunta. Eu estou lá em cima de um morro, eu deixo uma bola cair, ela cai aqui. Aí lá em cima do morro, eu chuto a bola e a bola cai aqui. Aí a pergunta que não quer calar. O trabalho da força-peso dessa bola que cai aqui no ponto 1 é o mesmo trabalho da força-peso que a bola quando cai no ponto 2. Detalhe, trabalho da força-peso depende da massa, da gravidade e da altura apenas. E aí? Trabalho de um T, trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso em é igual ou diferente? Trabalho da força-peso, trabalho da força-peso no ponto 1 é igual ao trabalho da força-peso em 2? Pergunta. Bora lá. Quem é que tá por aqui para me perguntar se é, se não é? Bora. Adriele, Carol, Ana Lívia, Ana Lívia, Ana Vitória, Maria Vitória, Aislana, Carlos Eduardo, Guilherme, Joseane, Larissa, tá? Trabalho da força-peso é quando eu tenho um peso e ele se desloca em uma determinada altura. Aí a minha pergunta é: esse trabalho aqui da força-peso no ponto 1, que depende da massa, da gravidade e da altura, ele é o mesmo, olha só, trabalho da força-peso no ponto 2, que também depende apenas da massa, da gravidade e da altura. E aí? Valendo meio ponto para a prova. A resposta é: bora, Guilherme. Cadê? Eu ainda estou online, tô? Será que eu estou online? Alô? Gente. Oi. Ô, Graziele. E aí? Eu fiz uma pergunta. Se o trabalho da força-peso no ponto 1 é igual ao trabalho da força-peso no ponto 2. O trabalho da força-peso depende do peso vezes a altura que o objeto cai, ou que ela sobe. Porque o objeto pode subir ou pode descer. E aí, o trabalho da força-peso? Peso é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento que vai ser a altura. Então, o trabalho da força-peso é igual ou diferente? Gente, vocês podem também dizer assim, não estou entendendo. Não pode ficar assim, porque senão eu vou já falar aqui com a Mônica. Pronto. Falar bem aqui para a Mônica, eu vou botar falta em todo mundo. Quem não botar um ok aí na tela, eu vou botar falta. Pressão agora. Quem não botar um ok agora aí na tela, tá com falta já já. Agora, nesse minuto. Ah, muito bem. Estão aqui, sim. Deixa eu ver, conferir quem que realmente está aqui. A Adriele está aqui. Quem mais que está aqui realmente? Tá, a minha pergunta. Agora eu tenho trabalho, só que o trabalho agora é da força-peso. O trabalho da força-peso é o peso do objeto, que é peso, é massa vezes gravidade, vezes altura.
tá? Então, a minha pergunta, esse trabalho aqui da força-peso no ponto 1, ele é igual ao trabalho da força-peso no ponto 2, tá? É só isso. Bota aí no chat aí. Sim ou não? S ou N? Ou bota N, E. Não entendi. Ligações encerradas. Aqui tá aí uma questão que eu vou tá assim, Grazi. É que você quem tá mais participando. É ponto extra para você. Tá, Maria Vitória. Ah, Guilherme disse que é diferente. Quem mais? Vamos lá. O trabalho da força-peso no ponto 1. Trabalho da força-peso no ponto 1. Ele pode ser calculado. Trabalho da força-peso no ponto 1. Ele pode ser calculado com massa vezes gravidade vezes altura. Trabalho da força-peso no ponto 1 é calculado com massa vezes gravidade vezes altura. E o trabalho da força-peso no ponto 2, ele é calculado com massa vezes gravidade vezes altura. Vamos lá. Essa mesma bola sendo arremessada aqui, ela vai ter a mesma massa. Mesma bola tem a mesma massa. Então, se ela é a mesma bola, ela tem a mesma massa. Então, a massa de 1 é igual à massa de 2. A gravidade. Ora, se nós estamos todo mundo no mesmo planeta, isso está sendo arremessado no mesmo lugar, a gravidade de 1 é igual à gravidade de 2. E a altura? Agora pergunta para vocês. Pergunta a altura que o objeto cai. A altura não é a distância, tá? A altura é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura. A altura que essa bola cai é a mesma altura que ela cai aqui. A distância é na horizontal, a altura é na vertical. Bora lá? A resposta é a altura que eu já dei uma dica. Eu disse que a massa é a mesma. Eu disse que a gravidade é a mesma. Agora pergunta para simplificar. Isso aqui é questão de prova, certeza, mais do que nunca. Se a altura que essa bola cai aqui é a mesma altura que essa bola cai aqui. Quanto mais distante ela tá? Ela tá somente distante na horizontal. Distância é diferente de altura, tá? A altura, ó, é vertical e distância é horizontal. Do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho uma distância. Do ponto 1 até o ponto 3, eu tenho outra distância. Agora, a minha pergunta é, daqui de cima até aqui de baixo, que é a altura na vertical, essa altura aqui é a mesma altura daqui e é a mesma altura daqui? Bora lá, bota aí sim ou não. Ah, o Guilherme agora despertou. Guilherme agora tá voltando ao Guilherme normal. Viu? Guilherme agora voltou pro top das alturas. Então ele diz assim: elas partem do mesmo ponto, então elas estão saindo da mesma altura. Por favor, alguém que discorde desse rapaz. Quero pessoas a favor e contra.
Graziele concorda. Quem mais? Maria Vitória também concorda. Então, há aquelas pessoas que concordam. Muito obrigado pela participação popular. Então, vocês estão certos. Se eles partem do mesmo local, do mesmo ponto, eles estão na mesma altura. Ou seja, independentemente da distância que essa bola chutada lá de cima do morro vá cair, elas estão caindo da mesma altura. Ou seja, o trabalho da força, peso, para a bola cair no ponto 1, para a bola cair no ponto 2, para a bola cair no ponto 3, ele é igual, tá? Ele é igual porque no que diz respeito ao trabalho da força-peso, nós podemos considerar apenas a massa, a gravidade e a altura. E a massa, a gravidade e a altura dessa bola nos três pontos descendo na vertical é o mesmo. Agora, indo na horizontal, a distância delas é diferente, mas eu não te perguntei distância, eu te perguntei altura na vertical. Isso aí é questão de prova na cabeça, certeza. Então, o trabalho da força-peso aqui é igual ao trabalho da força-peso aqui, que é igual ao trabalho da força-peso aqui. Olha aqui, questão aqui para vocês. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até uma altura de 2 metros. Em seguida, abaixa até uma altura de 1,5 m em relação ao solo. Então, sobe 2 metros, depois desce para 1,5 m em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força-peso, força gravitacional. Então, vamos lá. O corpo de massa 5 quilos sobe 2 metros. Então, trabalho é peso, peso vezes altura. Só que aqui, como ele está subindo, ele vai ter que ser negativo, porque a força-peso ela está puxando para baixo. Então, primeiro você vai calcular essa força aqui, e aí depois o corpo de massa 5 kg desce até uma altura de 1,5 m em relação ao solo. Ora, sobe 2 metros e ele desce para 1,5 m. A diferença é aqui, ó. Ó, a diferença é o quê? 1,5 m. Então a massa 5 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Todos os cálculos de trabalho ou força de gravidade, nós vamos. Não, tu tem que contar a altura que ele ficou, a altura final que ele ficou. Viu, Guilherme? A altura final que ele ficou. Porque tu vai calcular as duas dos dois trabalhos, aí vai ter que subtrair. Olha aí, ó, trabalho é peso vezes altura, porque ele sobe é negativo. Quando ele desce é positivo. Então aí vai dar essa diferençazinha aí. Então vai calcular, ó, 5, que é o valor da massa, 10, que é o valor da gravidade, e a altura final dele é 1,5. Tá? E o resto, professor? Não, o resto na tu teria que subtrair. Então, para tu não subtrair, tu já faz logo o valor final. Ó. Então, quanto foi que foi gasto? Foi gasto menos 75 joules para calcular. Então, trabalho de uma força lá. Agora não. Para lá. Cadê aqui a tela? Ó, agora é o seguinte. Não, tá errado isso aqui. Se foi voltar o slide.
Ei, o slide tá aparecendo aí na tela, tá? Engraçado, saiu daqui da minha tela. Ah, já sei o que é. Pronto, pronto, pronto. Só para encerrar o assunto agora, é, eu tenho um trabalho de uma força elástica. Tá? O trabalho da força elástica ele é o seguinte: você tem uma mola, qualquer tipo de material que estique, tá? Aí eu chamo de força elástica. Você tem uma mola, aí essa mola, quando ela esticar, ela tem uma deformação. A gente chama de X. Então, essa força elástica, ela é o tamanho natural da mola e o tamanho que ela estica, tá? Então, força elástica é K vezes X. K é o tipo de mola, o tipo de material. A gente chama de constante elástica. Então, essa nova força que eu apresento para vocês, tá? É a chamada força elástica. Tá? Na força elástica, você tem as molas, tá? Principalmente as molas. Tá? Então, como é que eu calculo a força elástica? É o K, que é chamada constante elástica, vezes o X, que é o tanto que ela deforma, tá? O tanto que ela estica. E K depende do tipo de mola. Em toda vez vai ser dada a essa informação aí de constante elástica. Agora, para calcular o trabalho de uma força elástica, tá? O que, que você vai precisar fazer? O trabalho de uma força elástica é K, K, que é o valor da mola, vezes x ao quadrado. K, que é igual a x ao quadrado, sobre 2. Trabalho da força elástica é tipo de mola, x ao quadrado sobre 2. O que é x? X é o tanto que a mola deforma. Detalhe, esse tanto que a mola deforma, se você puxar 1 centímetro, você vai poder apertar essa mola 1 centímetro. Se você conseguir esticar essa mola 10 centímetros, você vai conseguir apertar essa mola 10 centímetros. O tanto que você puxa é o tanto que você consegue empurrar. Um exemplo aí. Menininha, danadinha. Um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal, liso, e comprime uma mola em 20 centímetros. A mola tem constante elástica de 1.200 Newton por metro. E liberada, distende e empurra o corpo. Determina o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Tá? Então é o seguinte: o trabalho da força elástica é força elástica vezes x ao quadrado sobre 2. Só que quando eu estou falando de trabalho, de força, a unidade de medida que eu vou adotar é um metro. Então, 20 centímetros corresponde a 0,2 metros. A constante elástica, ó, é 1.200 metros. Então, o trabalho vai ser K, que é 1.200, vezes x elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica vai ser igual a 1.200 vezes 0,2 elevado ao quadrado, dividido por 2. 0,2 dá 0,04. 0,04 vezes 1.200, 48, 48. Dá menos 48 joules. Esse aqui é o trabalho da força elástica. Vamos agora só para exercício. Exercício, 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 exercício. O livro 9 horas e 43 minutos. Vou pegar o livro aqui para vocês. Botar na tela.
Trabalho, trabalho. Teria mais um conteúdozinho para dar para vocês, não, mas eu não vou lotar de conteúdo, não. Vamos agora aplicar os conteúdos. Mais um, professor. Vou abrir aqui o livro. Que é que eu já vou cobrar de vocês? Eita, hoje já tem. Eu já tenho que botar uma atividade complementar hoje. Tan, 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 tan. Eita, não dei trabalho, não dei potência. 9,45. Potência, potência. Não vou dar potência agora não. Vai ser muito corrido. Só dei trabalho, vou dar potência. Não vou dar potência agora. Apesar de ser simples, mas eu não gosto de correr com conteúdo nenhum.